Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Bom dia a todos os irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar em pé, diante do Rei dos Reis, e vamos adorar ao Senhor agora com a nossa oração. Ore, agora expresse o seu louvor, a sua adoração, a sua gratidão a Deus, por tudo aquilo que Ele nos tem feito, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te louvar e te exaltar. O Senhor é digno de toda adoração, só Tu és Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, queremos dedicar a Ti agora um culto agradável ao Senhor. Ó Deus, queremos que o Senhor nos ajude, que o Espírito Santo possa nos ajudar a expressar a adoração que é devida ao Teu nome. Senhor, queremos Te agradecer pelo fôlego de vida, por tudo que o Senhor tem nos concedido, Senhor. Ó Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que a nossa vida, o nosso viver seja a expressão da nossa gratidão e do nosso louvor a Ti, ó Pai. Toma, Senhor, cada momento deste culto, toma cada vida que está adentrando aqui. A Tua palavra diz: todo aquele que tem fôlego, louve ao Senhor. Por isso queremos louvar e adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Obrigado porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nada poderá nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. Te adoramos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Ainda em pé, vamos continuar adorando e louvando ao nome do Senhor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Até que hoje está bem fortinho, né, parente? Bom dia. Aí, que beleza, é muito bom estarmos juntos aqui para adorarmos e louvarmos esse Deus maravilhoso. Vamos cantar com muita alegria o hino 15 do cantor cristão, Exultação. Vamos dar a Deus glória, exultar o seu nome, louvá-lo, agradecê-lo por Ele ter enviado Cristo para morrer na cruz por nós. E hoje podemos estar aqui salvos e assim, lembrando da sua morte, comemorando a sua ressurreição, porque é festa para nós. Amém? Então eu queria pedir para todo mundo cantar com alegria. Cadê o pessoal? Deixa eu ver aqui, quem que eu enxergo, quem que eu lembro o nome. Marcão, você está bonito com essa camisa, hein? Muito bom, hein? Viva a vida. Tem bom gosto, tem bom gosto. Ô, Pato, solta a voz, vamos lá. Cordeiro, solta a voz. Quem mais? Fernando, esquece o trompete e canta. Vamos lá, quem mais, quem mais? Sofia, você mesmo, filha, solta a voz, canta com alegria aí. Vamos cantar todo mundo forte aí. A Deus demos glória, exultai, exultai. Amém? Gente, eu quero ouvir, hein? Amém? Amém.
gente, fica firme aí, é alegria. Deus nos renovou hoje nossa variedade de vida. Estamos daqui firmes e fortes. Vamos cantar com alegria. Vamos lá. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real. Bem forte, vamos lá. Tá bonito. Vamos, Hélio. Sandoval, canta forte, vamos lá. Eladir, solta o contralto. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos... Vamos, Paulo, canta. Renatão, solta a voz. Dona Irã, tô ouvindo não. Agora. Isso. Vamos nós? Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Glória a Deus, irmão. Muito bom, muito bom. Obrigado, viu? Cantaram muito bem. Domingo tem mais, ou daqui a pouquinho. Podem sentar. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. É muito comum vermos pais estressados por causa dos filhos. As crianças, assim como os adultos, fazem coisas erradas, têm sentimentos inadequados e sentem-se tristes e culpadas por isso. A correção ensina à criança que o erro traz consequências ruins e isso a desmotiva a repetir. A correção também mostra quem tem autoridade e que sua palavra deve ser obedecida. Outro fator positivo da correção é que a criança sente que pagou pelo seu erro, e isso produz nela uma sensação de leveza. A Bíblia não coloca a correção como o outro lado da moeda. Ao contrário, diz que quem ama, corrige, e também diz que quem corrige livra a alma do seu filho do inferno. Não negue esse bem ao seu filho. Se ele está muito irritado, desafiando sua autoridade, incidindo em ações que já foi ensinado a não fazer, talvez seja a hora de conversar com ele. Chame-o e fale baixinho e calmamente para só ele ouvir. Meu filho, as suas atitudes estão me dizendo que você precisa ser corrigido. Estou certo? Com certeza ele vai refletir e parar. Caso não aconteça, é hora da disciplina, e cada pai sabe o que fazer nessa hora. Filhos não são fonte de irritação, mas de alegria. O
Mini esclarece aos pais de crianças e pré-adolescentes que o sistema de identificação oferecido pela igreja a seus filhos é extremamente importante para a segurança, controle de assiduidade, assim como para as providências com recursos a serem investidos no ensino durante os cultos regulares e para os dias de ensaio dos grupos de coreografia. Esse cuidado deve ser observado para que crianças e pré-adolescentes sejam atendidos com a qualidade que merecem. Pais, contamos com vocês! Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2:11. É por meio da graça de Deus derramada em nós que vivemos para ser cada vez mais parecidos com Jesus. É por meio dessa maravilhosa graça que as obras que fazemos já não são mais da carne, e sim do Espírito. Venha adorar a Deus conosco e agradecer por essa graça transbordante derramada sobre nós, por meio do sacrifício e da ressurreição de nosso Senhor Jesus. Musical de Páscoa da Primeira Batista, Graça, nesta sexta-feira chamada Santa, dia 14, às 5 da tarde e também às 7:30 da noite. Convide aqueles que precisam conhecer essa graça libertadora para estarem aqui conosco. A entrada é gratuita, mas se você, seu familiar ou amigo não estiver em Campo Grande nesta data, podem assistir ao vivo pelo nosso site umb.org.br, atentando para o horário de Brasília, às 18 e às 20h30. Em nossa igreja são membros cerca de 465 pessoas com a idade superior a 60 anos. Para estas pessoas, estamos começando o projeto Viva a Vida. Entendemos que a terceira idade deve ser um tempo de alegria, de novas descobertas, dinâmico e de grandes mudanças e desafios, que devem ser encarados e vencidos. Este ministério se propõe a trazer o brilho dessa fase da vida, pois sabemos que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Venha participar da nossa primeira celebração na próxima quinta-feira, dia 13, às 2 da tarde, na Sala 113. Nosso informativo termina aqui. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Deus te abençoe e que você tenha uma ótima semana. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Bom estar com os irmãos nesta manhã, com as nossas crianças e pré-adolescentes. E hoje, o que o Mini vai ministrar ao coração das crianças? Nós continuamos falando sobre o povo de Israel, quando estava caminhando no deserto ali com Moisés. E hoje o nosso tema diz, sou do Senhor. Então, Deus havia dito ao povo como eles deveriam construir o tabernáculo. Eles sentiram a necessidade de estar mais perto da presença de Deus. E aí então Deus deu a descrição de como eles deveriam construir o tabernáculo. E assim então eles fizeram, construíram o tabernáculo com todas as partes ali, a tenda da presença, o lugar santíssimo, o lugar santo. E havia toda uma cerimônia para estar na presença de Deus. O sacerdote entrava ali uma vez por ano, falava onde levava os pecados das pessoas, era feito holocaustos, oferecido holocaustos na presença de Deus. Então tudo isso ia sendo realizado ali no deserto. Mas hoje eles terminaram de construir, nós vamos ministrar hoje que eles terminaram de construir o tabernáculo, e aí o Senhor então falou que precisava consagrar tudo ao Senhor. Cada parte ali na tenda da presença de Deus precisava ser consagrada. E então o povo então entende isso, e Deus fala para consagrar, ungir todas as partes, passar o óleo ali ungindo, e aí então o povo foi entendendo. E as crianças vão aprender que eles precisam consagrar tudo ao Senhor. E o tabernáculo, ele nos lembra do quê? Do templo. E a Bíblia nos diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então as crianças vão entender que nós somos o tabernáculo. Nós precisamos ser consagrados ao Senhor. Todas as partes do nosso corpo, todas as nossas habilidades, tudo é para o Senhor. Por isso diz o nosso tema, sou do Senhor. Então, o propósito de Deus é que consagremos tudo, tudo, tudo a Ele. E as crianças vão aprender isso desde já, para que possam crescer servindo ao Senhor com tudo o que elas são, com tudo o que elas têm. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Convido todos a estarem falando junto o versículo de hoje. Vamos lá? E dessa maneira separou tudo para o serviço de Deus. Levítico 8:10c. Vamos orar.
Senhor, nós queremos mais uma vez dizer o quanto Tu és santo, o quanto Tu és lindo, o quanto é bom estar na Tua presença junto com os nossos irmãos. Pai, hoje nós estamos aprendendo mais uma verdade, relembrando a Tua palavra, Senhor, os nossos corações, de que tudo, ó Deus, nós precisamos consagrar ao Senhor. Tudo na nossa vida, Pai. Nós queremos pedir, ó Deus, que o Senhor use as nossas vidas mais uma vez nessa manhã, a vida de cada facilitador que estará dentro da sala, ministrando ao coração das crianças, para que elas possam, ó Deus, entender essa verdade, ó Deus, que elas foram feitas para o Senhor e que tudo que o Senhor tem dado, tem feito através da vida delas, é para servir ao Senhor. As habilidades, os dons, é tudo para ser consagrado para o Senhor, para Te adorar. Pai, que as crianças possam entender, ó Deus, que o mundo não é para elas, ó Deus, mas elas são do Senhor e que elas precisam mostrar ao mundo, ó Deus, essa diferença na vida delas, ó Pai. Usa, Senhor, realmente através do Teu Espírito Santo nessa manhã nas nossas vidas. Pedimos a Tua direção, o Teu cuidado, a Tua orientação em tudo, Pai. Tudo que for falado, nós precisamos da ação do Teu Espírito Santo. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as nossas crianças até 9 anos aqui na frente, os pré-adolescentes lá no fundo. Uma salva de palmas para as nossas crianças, para os professores e para os pais que estão trazendo seus filhos ao Mini. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Podem se assentar. Nós queremos, nesta manhã, louvar a Deus por cada vida que está aqui presente. É um dia único de adoração, de louvor ao Senhor. Amém? Cada dia Deus renova o nosso alvará de vida e coloca um cântico novo nos nossos lábios para adorarmos ao Senhor. Relembrando então as atividades que nós teremos nesta semana. Então, sexta-feira teremos um musical de Páscoa, um culto de louvor e adoração ao Senhor pela nossa libertação. Amém? Então teremos 17 horas e às 19h30. Traga um convidado, convide uma pessoa, certamente o Espírito Santo vai tocar. Quando você convidar, Deus vai colocar no coração dessa pessoa o desejo de vir e ela vai ser grandemente abençoada. Ofereça isso em gratidão ao Senhor, amém? Por tudo que Jesus fez por nós. E também na quinta-feira, um dia antes do musical de Páscoa, vocês estão vendo que nós estamos com um uniforme diferente, amém? O que está escrito aqui? Viva a vida. Deus nos deu a vida e cada dia de vida nós temos um propósito de louvar e glorificar o nome do Senhor, amém? Ninguém vai partir antes da hora. Todos nós temos uma missão. E a nossa missão é fazer com que a nossa vida glorifique e louve ao Senhor em todas as fases dela. Amém? Por isso, esse projeto maravilhoso, nós estaremos dando início na quinta-feira, às 14 horas. Então, as pessoas que têm 60 anos ou mais de 60 anos, que você venha, que você traga outras pessoas. Pastor, mas eu não sou da terceira idade, mas vem ajudar a terceira idade então, amém? Então você vai vir, tem trabalho para todos e é um privilégio, né, irmãos? Irmãos, eu falo de experiência própria, é um privilégio servir tantos irmãos que estão aí na caminhada, muitos anos servindo a Deus, trabalharam em várias áreas da nossa igreja. Se estamos aqui hoje, nós devemos a Deus e a muitos irmãos que pagaram o preço da oração, que pagaram o preço da contribuição, trabalhando em vários ministérios da nossa igreja, e nós queremos fazer isso honrando as pessoas de mais idade, honrando, porque quando você honra aquelas pessoas de mais idade, um dia você vai chegar lá e você vai ser honrado também. Tudo que nós semearmos, nós iremos colher. Então, a Raquel, nossa missionária, pastora Raquel e Leno estarão à frente deste projeto, e há uma equipe grande. Cadê a nossa equipe? A Áurea está aqui, se coloca em pé, Áurea. Quem mais aqui? O pessoal está lá fora, recebendo as pessoas e fazendo o convite, lá no fundo, a Elci, amém? E outras pessoas que estão cooperando com este trabalho. Então venha participar, vai ser uma grande
bênção no nome do Senhor Jesus. Nós queremos agora conhecer as pessoas que não são membros da nossa igreja e estão aqui conosco para adorar e louvar ao Senhor, amém? Então, se você não é membro da nossa igreja, por gentileza, se coloque em pé para que nós possamos conhecer e louvar a Deus pela sua vida. Há alguém que não é membro da nossa igreja está aqui conosco? Ali, seja muito bem-vinda, minha irmã. Mais alguém? Ali, não é? O senhor lá atrás. Vamos estar cumprimentando essas pessoas com muita alegria, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida de vocês. E agora nós vamos ter também o nosso momento da missão, amém? Como você vê, essa igreja é uma igreja missionária, há várias áreas de missões, e nós louvamos ao Senhor por isso, porque a igreja que não faz missões não é igreja, porque nós estamos aqui, a ceia é o resultado da missão de Cristo, amém? Que Jesus veio com um propósito, com uma missão, morrer, dar a sua vida para nos resgatar. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ter esse momento da missão então, e aí nós vamos estar trazendo os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz, feliz. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Ceará, Alagoas, Paraíba, Sergipe, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão, eita terra linda. Meu Jesus morreu também pelo Nordeste, pelo sertão, pelo agreste, pelo sanfoneiro, pelo homem sem escola, homem sem vitória, pelo violeiro. Vem Jesus, liberte o coração do nordestino, do homem, do menino que nasceu aqui. Vem Jesus, transforma, muda sua história, faz ele feliz. Graça e paz, amada igreja. Sou Joene, missionária aqui da Primeira Batista, enviada desde 2014 para o Nordeste para atuar no sertão nordestino. Meu nome é Francivaldo, eu sou obreiro da Missão Juvep e estamos aqui, para compartilhar o nosso ministério com vocês, amada igreja. E essa é Franciene, nossa filha paraibana da Gema, nascida em João Pessoa, que completou 8 meses agora no mês de janeiro. É com muito amor, é com prazer que o nosso chamado ele é feito no sertão. Nós conhecemos a Juvep em 89 e tivemos a oportunidade de ir para o sertão, em Biara, o Alto Sertão da Paraíba, um lugar muito quente, lugar que precisa do amor de Jesus. Nós amamos pregar ao sertão e sempre nos questionávamos quem iria ficar naquele lugar, quem iria dar continuidade aos trabalhos da Juvep, porque muitos vão, cerca de 100, 120 pessoas vão para aquele lugar evangelizar e logo após os 30 dias todos vão embora. Então nós oramos e Deus falou conosco que a gente poderia servir ao Senhor no sertão. E é com grande amor às almas perdidas que estamos lá. No ano de 2016, nós estávamos ainda na base da Missão Juvep, ali em Cabedelo, na Paraíba, servindo meu esposo na assessoria jurídica e eu na parte de secretaria geral. E também nós ajudamos na congregação de uma igreja batista na Vila Feliz, que é uma comunidade carente, é uma favela na região lá de Cabedelo também. E ali nós trabalhamos com a escola bíblica dominical, com ministração de louvores, com evangelismo de casa em casa, discipulados. Então foi um tempo muito bom, precioso nesse ano de 2016, o trabalho que nós fizemos ali. Em certa oportunidade no evangelismo, a gente pôde se deparar com uma senhora. O nome dela é Dona Teresa. E ela tinha um sonho, ela pedia a Deus para
para morar perto de uma igreja evangélica. Neste momento a gente estava fazendo a campanha dos 21 dias de jejum e oração pelo sertão nordestino. E ela participou, indo todos os dias para aquela igreja, mesmo com as dificuldades naturais, porque na época ela tinha 98 anos. E ela pôde conhecer o Senhor, ela tinha um câncer no intestino e durante essa campanha ela foi curada. Deus usou a gente, Deus usou as irmãs que estavam lá no círculo de oração e ela foi curada e para a honra e glória do Senhor. Ela pôde tomar essa decisão quando ela se converteu. Um mês ela faleceu, não devido ao câncer que ela tinha, mas foi de uma queda e Deus preparou a vida dela com discipulado, com a palavra e ela pôde crescer espiritualmente. Os nossos planos, nós estaríamos já atuando no sertão desde setembro de 2016. Porém, meu esposo é funcionário do Tribunal de Justiça e ele pediu transferência para o sertão da Paraíba, para a cidade de Itaporanga. E é a região do Vale do Piancó que nós queremos trabalhar ali com plantação de igreja, pois é uma região muito carente do evangelho e tem vilas, povoados que não têm presença evangélica. Nós estaremos firmando esse trabalho lá. Vai começar a plantação de igreja na cidade de Emas, com parceria com o pastor Moraes, na primeira igreja batista do Castelo Branco, de João Pessoa. E através dessa igreja nós estaremos apoiando no evangelismo e discipulado. E nós vamos também plantar igrejas ali, pelo menos umas 10 igrejas nesses próximos anos. Queremos que a igreja nos apoie. Nós precisamos muito do apoio em oração da igreja. Que lá é uma região opressa, com famílias destruídas. Então nós precisamos dessa cobertura espiritual da igreja. E também precisamos de obreiros, né? Que a igreja ore para que Deus levante obreiros para ajudar. Porque são poucas pessoas que querem ir para o sertão, porque é uma região seca, região que falta água. Então é uma região carente, não só de água, de estrutura, mas também da palavra de Deus. Nós pedimos oração também, amada igreja, pela nossa questão financeira e também pela nossa adaptação na cidade de Itaporanga, né? Que é uma cidade nova e lá a região é quente, falta água e a questão da adaptação no local com a nossa filha também, Franciene. Eu agradeço a Deus por essa igreja, pelo apoio que ela tem nos dado durante esses anos e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Muito bem. Vamos entregar dízimos e ofertas enquanto adoramos ao Senhor. Em pé, irmãos, todos com alegria. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou.
Por que razão o Salvador pra si me resgatou? Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o dia final. Amém. Podem sentar, irmãos. Irmão José Bernardes, vamos adorar a Deus juntos. Preste o microfone. Isso, pastor Marco. Obrigadão. Amém. Graça, paz e misericórdia. A palavra de Deus fala em Isaías 35:1, fala sobre a glória do Messias, sobre a rosa de Saron. E Cantares de Salomão também menciona, Cantares de Salomão capítulo 2, versículo 1, fala: eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron. Então, esta canção fala sobre o sacrifício de Jesus, o nosso Messias, né? O judeu ainda está esperando o Messias, mas nós já cremos, já o recebemos, e Ele é o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Amém. Olhando este mundo, ele viu grande multidão, andando sozinho, sem nada na mão. Sua vida era a rosa vermelha cravada na cruz. Quem passou por ele sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, se esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou, e a quem a feriu concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron.
e até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão, 3 dias morrendo, oh que solidão. No 3º dia o mundo encheu-se de flores, e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Jesus é o lírio dos vales, a rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim, e se você quiser, será uma flor. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Jesus é a nossa libertação. Amém, amados irmãos? Glória a Deus. Estamos chegando aí perto dessa semana onde todos se voltam para a Páscoa. E a Páscoa é uma festa encravada nas celebrações cristãs, e desta feita numa data mais correta do que o Natal, que se comemora o nascimento, ou se lembra do nascimento de Cristo, numa data bem improvável, né? É praticamente impossível que Jesus tenha nascido em dezembro, mas para ajustar o calendário, se coloca o Natal em dezembro. Mas a Páscoa não. A Páscoa realmente ela aconteceu mais ou menos nesse período em que se comemora a Páscoa cristã hoje. Tendo em vista que a Páscoa foi sendo mudada e o seu sentido foi misturado, né, por causa de algumas tradições de povos antigos, como os próprios caldeus, por exemplo, e depois como a Páscoa e o próprio nome em inglês faz referência a uma deusa que era celebrada como deusa da fertilidade no mundo da agricultura, aquelas celebrações todas que tem essas deusas por causa dos tempos e estações. Então a Páscoa foi meio misturada, o sentido dela foi sendo perdido, não só por causa do coelhinho, do ovo de Páscoa, porque eu sei que quem gosta de ovo de chocolate ou de chocolate gosta de comer um bom ovo de Páscoa. E apesar de ter certeza de que Páscoa não tem nada a ver com coelhinho não tem nada a ver com ovo de chocolate, porque o bicho nem é ovíparo, né? Então todas essas coisas apesar de tudo isso, se o Romário quiser me dar um belo ovo de Páscoa, comê-lo-ei com muito gosto, tá certo? Mas nós estamos prestes a comemorar uma festa que é muito importante para o cristianismo. Por exemplo, quando você se lembra de quando vai se escolher um símbolo para o cristianismo, por exemplo, você não, quando fala assim, vamos falar sobre o cristianismo, aparece um berço.
quando vai falar do cristianismo, apesar de bela e nos remeteria à vitória de Cristo sobre a morte, também não vemos as pessoas falando de cristianismo e mostrando um túmulo vazio. Quando se fala geralmente de cristianismo, do que se lembra? De uma cruz. Porque foi exatamente na cruz que Jesus, derramando o seu sangue, conquistou vitória e nos deu acesso ao relacionamento com o Pai. Então, nós vamos ver onde tudo isso começou. Porque, apesar da festa ser antiga e até ser comemorada de alguma maneira pelo povo dos descendentes dos caldeus, por exemplo, a Páscoa, do jeito que ela foi estabelecida, ela é verdadeiramente uma festa que começou dentro do povo judeu. Ela foi celebrada com muito significado pelos próprios judeus. E agora nós vamos aprender um pouquinho sobre essa história e nós vamos saber qual é a ligação que a Páscoa tem com a ceia. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Levante a mão, deixa eu ver aqui. E você quer entendê-la cada vez mais? Então vamos lá. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, todos já acharam? Muito bem. É importante você achar, se você, a maioria que eu estou vendo aqui neste culto tem Bíblia de papel, mas estou vendo aqui até no brilho dos óculos de alguns, que alguns estão usando a Bíblia no smartphone. Por exemplo, seu óculos está brilhando, irmão. Então, e aí nós vamos aprender, e se você tem um jeito aí no seu programinha, do seu smartphone, tem às vezes você clica em cima assim, e aí você põe e seleciona. Seleciona como favorito, por favor, que vai ser muito importante que nesses dias, se alguém perguntar a respeito da Páscoa, ou você tiver a oportunidade, ou de repente cavar a oportunidade de falar sobre a Páscoa, você já vai ter gravado assim no seu smartphone. Eu não sei como você faz com a sua Bíblia de papel. Alguns grifam, então pode grifar, alguns fazem outros tipos de marca. Faça isso porque esse é um texto muito importante, não somente para esses dias, mas vai mostrar uma história que foi marcada na própria teologia da graça. Veja só, capítulo 12 de Êxodo diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito. Então, só vou ler o primeiro versículo. Vocês estão prontos para estudar a palavra? Então, tem sede, tem fome, querem entender? Então, olha só. Primeiro, Moisés e Arão. Os irmãos sabem muito bem quem é Moisés, não é? E sabem quem é Arão. Não vou explicar tudo isso, porque os irmãos aqui têm um fundo histórico mínimo. Eles estavam no Egito, porque o próprio Moisés, ele foi salvo das águas, porque houve um decreto de Faraó, que todos os primogênitos de Israel, todos os meninos, eles deveriam morrer. Tinha todo um significado, meninos e primogênitos. Então, se ele matasse todos os meninos, estavam incluídos os primogênitos também. Por quê? Porque Israel crescia demais na terra do Egito, e havia um certo temor de que, se principalmente os homens fossem em maior número, eles pudessem, de alguma maneira, inventar lá uma rebeldia, né? E aí então eles se levantarem com grande poder contra o Egito. E então Moisés se livra disso através de uma ação de Deus, usando as mulheres para o salvá-lo.
E ele está ali. Moisés cresce na corte egípcia, tendo o melhor da educação da época. Ele foi sendo muito bem preparado por Deus, mesmo dentro da própria corte. Tudo isso era um trabalho de Deus na vida de Moisés para que ele se tornasse um grande líder, apesar de que a própria educação egípcia não seria o bastante. Ele foi principalmente preparado no seu caráter, através de coisas que sucederam na vida dele. Muito bem, aí Moisés é criado, mas de repente Moisés se torna inimigo do egípcio, apesar de ser um príncipe no Egito. Por quê? Porque Moisés, sabendo da sua ascendência e da sua raiz judaica, ele vê um egípcio maltratando um dos seus irmãos de Israel, e ele vai lá então e fere e mata o egípcio. E aí se descobre tudo aquilo e Moisés tem que fugir. E Moisés foge e então ele começa a trabalhar com o seu sogro. Não devia estar sendo fácil, né? Tendo que morar com a sogra, né, amados irmãos? E tem toda aquela dependência ali. E aí ele trabalha e ele quer ser esquecido por vários motivos. Por causa daquilo que ele fez contra o egípcio, mas também por várias coisas que foram acontecendo, com certeza, na sua vida. E aí, então, quando Moisés está ali no seu exílio, Deus aparece a Moisés através daquele momento com a sarça ardente, onde Deus se revela a Moisés. E ali Moisés percebe, apesar de ter um certo conhecimento, mas ele tem um encontro pessoal, e ali toda a sua vida é alterada, e ele recebe uma missão de Deus, e a missão de Moisés é libertar o povo de Israel da escravidão egípcia, porque o sofrimento do povo de Israel também fazia Deus sofrer. Deus sofre junto com o seu povo. Deus vê o clamor do seu povo, vê o seu pedido de socorro, e na sua infinita graça e amor, Deus chama então Moisés, e aí ele vai se apresentar ao povo e a Faraó. E é nesse momento, e por isso que eu parei aqui no primeiro versículo, para a gente entender direitinho, que Deus demonstra a sua identidade a Moisés. E mostra a sua identidade ao povo também. Como assim? Moisés, quando Deus conversa com ele, e ele diz que vai enviá-lo Deus fala para Moisés que vai enviá-lo para ser o libertador de Israel. Moisés pergunta assim: Deus, o que eu vou dizer para o povo? O que eu vou dizer? Porque coloque-se na pele de Moisés. Vai dizer: povo, Deus tem um plano de libertar vocês do Egito. Bacana. Com todo o poderio que tem Faraó, nós somos escravos, somos subjugados. Não é que nós vamos ficar livres desse povo aí? Você já parou para pensar nisso? Pois é. Aí Deus vai mostrando a Moisés do seu poder. Mas ele diz assim: tá bom, Deus, quando eu chegar e falar isso para o povo, e depois o Senhor está falando que eu vou falar com o Faraó, né? Lembre-se que Moisés saiu da casa da onde? De Faraó. E ele era um príncipe. Então como é que ele vai chegar lá e dizer assim: olha, o meu Deus falou que é para você deixar o povo embora, porque se você não deixar o povo embora, você e o povo vai sofrer bastante. Complicada a situação de Moisés, né? Mas olha aqui, o mais complicado que eu vejo é quando Moisés diz assim: tá bom, Deus, se eles me perguntarem quem te enviou, o que eu vou dizer para eles? Porque diz o nome de Deus aí. Deus não tinha nome. Todos os povos
ao redor, os seus deuses tinham nomes. E como é que eu vou fazer? Como é que eu faço? Vou falar o quê? Como é que eu vou até explicar? Se começa pelo nome que o identifica alguém, como é que eu vou falar? E sabe, amados irmãos, só uma aulinha de hebraico que eu recebi há muito tempo atrás, mas eu fui conversar com um professor de hebraico ainda essa semana, até para me ajudar aqui nessa palavra com os irmãos, e ele estava me mostrando as letras. Eu nem vou mostrar aqui, porque é meio complicado o assunto, né? Porque também a gente não entende nada, vai ver um monte de desenho. Mas é o seguinte, é como se numa palavra em português só houvesse consoantes, não houvesse vogais. Como se eu colocasse um J, um Y e um W. Até que para nós ia ficar G alguma coisa, né? Mas para eles não tinha jeito de pronunciar o nome. Não tinha jeito. Como eu vou pronunciar isso aqui? O que Deus começa a mostrar a Moisés é que depois, até nos próprios 10 mandamentos, quando ele vai dizer, não dirás o nome do teu Deus em vão, isso fica tão complicado que até pronunciar o nome dele seria complicado. Então não diga o nome do teu Deus em vão. Mas ele falou assim, então, como que eu explico esse nome aí? Falou, pois é, Moisés. Sabe o que isso significa? Que o que basta para você é saber que eu serei, não somente estarei, é difícil também entender isso aí, mas eu serei contigo, e eu serei com o povo. E se eu serei com vocês, essa é a identidade minha, eu sou. Eu não fui, eu não serei, eu sou. E enquanto eu estou sendo na vida de vocês, vocês também estão sendo. Porque vocês serão uma porção, um povo do eu souzinho, filho de Deus. Então, é simplesmente isso que você precisa saber. E Moisés, então, apesar dessa mensagem ser revolucionária para ele, e depois de usar todas as prerrogativas da intimidade que Deus deu a ele ali, de perguntar e perguntar e perguntar, ele vai até Faraó. E aí começam algumas coisas acontecerem, mas, mais importante, ele está aqui, e Deus já se manifestou através do juízo contra o Egito. Sabe por quê? Você acha que tem quem está controlando a história? O dinheiro? O poder que os Estados Unidos têm de bombardear a Síria? Ou da Síria mandar bombas químicas sobre o povo? Quem você acha que está no poder? A mídia, com o seu poder de fazer a cabeça das pessoas? Ou alguém que bolou que, olha, eu posso dominar o mundo, talvez não com armas, mas através da cultura, através de uma cosmovisão diferente, vou lá entrar e destruir a família, assim eu enfraqueço a sociedade, e aí eu posso estabelecer mais meu poderio. Não. Sabe quem está no poder? O Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. E Moisés ia entender isso, a soberania de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, se Deus está no controle da história da humanidade, e como diz o livro de Apocalipse, que não é tanto um livro de prognóstico, mas como um livro profético, a principal mensagem do livro de Apocalipse é: o Senhor está controlando a história, e Ele está sentado no mais alto sublime trono, e o tempo está sendo contado, e Jesus está voltando. E nesse momento todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Moisés estava
com esse encontro com Deus e com essa missão que Deus lhe dava, e a hora que ele disse, o que eu vou dizer? Ele disse, eu sou, e estava aprendendo exatamente isso. E essa é uma das maiores lições que eu e você podemos e devemos aprender. Quem está no controle da sua vida é Deus. E cada vez mais nós devemos nos entregar a esse controle. Porque todas as vezes que nós queremos, é como lutar contra a vontade de Deus, nós estamos, é como se nadássemos contra a correnteza. E vai ser pior para nós. Porque não é a nossa vontade que é boa, perfeita e agradável, mas é a vontade de Deus. Aí Moisés está ali no meio dos sinais que Deus está operando no Egito. Deus enviou pragas. E aí então está trabalhando, mostrando, olha, o Egito se acha a dominadora de tudo, a nação que está acima de tudo e de todos. E o faraó se acha um Deus, mas ele não pode nem contra essas pragas que eu estou enviando. Não sou nem eu que estou agindo diretamente, eu estou enviando pragas. E aí ele vai ficando no aperto, mas ainda assim faraó endurece o seu coração. E chega num momento em que Deus vai dizer, ou você deixa realmente o povo ir, ou você sofrerá um dano, que todo o Egito vai chorar amargamente, e a sua própria casa será atingida agora. Você não ficará mais sobre a proteção do castelo, apesar de que mesmo dentro ali no seu castelo estava sofrendo com as outras pragas. Ele disse, agora você... E é um aviso. Moisés, então, chega até Faraó e diz, o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito, este deverá... Aliás, isso aqui Deus falando mais à frente, Moisés e Arão, Moisés chegará diante de Faraó. Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Vejam só, vai prestando atenção, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com as ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimam ao restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Muito bem. Veja que para que Faraó deixe o povo ir, significando a liberdade, ou trazendo liberdade, melhor dizendo, a Israel, algo terrível vai acontecer. Vai passar um anjo da morte e vai ferir todos os meninos, os primogênitos,
e também dos animais, porque havia muita ligação dos deuses de Israel com os animais, havia muita adoração esquisita ali. Bom, enfim, Deus vai mostrar tanto a Israel como ao Egito, e esse era o propósito de Deus, principalmente ensinar Israel, os deuses do Egito nada são, vocês vão ver como nada são, porque nenhum deus do Egito vai impedir o anjo da morte de ferir os seus primogênitos da raça humana e os seus primogênitos dos animais. Todos esses deuses que eles adoram, que diz que protegem, por isso que o Egito está onde está, eles vão ser atingidos e não vai ser pela espada humana. Você entende? Deus está mostrando claramente quem está no controle da história. E que ninguém pode com ele. E aí então, Moisés chega, o texto continua, depois você lê, só porque o tempo está indo embora cada vez mais rápido, mas dizer para você o seguinte, olha só, Moisés vai falar isso para Faraó, e Faraó diz, não vou deixar o povo ir. E disse assim, Moisés, você já veio aqui, já me ameaçou várias vezes, e você está prejudicando o povo, porque essas pragas aqui estão me prejudicando, está prejudicando o Egito, está prejudicando a economia do Egito, e você quer tirar esse povo que trabalha para mim, se esse povo sair daqui, a minha economia vai sofrer muito. E então, essa vai ser a última vez que você fala comigo, Moisés. Aquilo era uma ameaça, porque o dia que você voltar de novo aqui, e você me ver face a face, vai ser a última vez, porque eu vou mandar matar você. Moisés, diz o texto, que fala, ele fica meio enfurecido, fala, mas que sujeitinho duro, ele não já viu tudo isso que Deus fez? Ele já viu cada coisa horrível acontecendo aqui, e ele sai. O texto diz que ele sai enfurecido. Última vez que eu vejo ele. Acontece que Deus vai mostrar algo que vai além da história entre Moisés, Faraó, Egito e Israel. Perceba que no texto, ele começa falando que cada casa, cada família deve separar um cordeiro. E todos devem comer daquele cordeiro. Cada um daquela casa. E diz que o cordeiro tem que ser sem defeito. Amados irmãos, todos aqueles que obedeceram ao Senhor, todos aqueles que obedeceram ao Senhor, porque amavam o Senhor, obedeceram, porque não foi pela força da lei, da condenação da lei e do jugo da lei, mas porque eles estavam tendo um relacionamento com Deus, mesmo através de Moisés, que estava mostrando quem Deus era para eles, eles começam a se relacionar com Deus com quem Moisés se relaciona, eles obedecem. Eles pegam o cordeiro, matam o cordeiro, tiram o sangue daquele cordeiro e passam nos umbrais da casa. Marcam as suas casas com o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passa naquele dia, ele passa, mas não fere as casas que tem o sangue do cordeiro. Por isso, Páscoa, seja lá o sentido da palavra, porque é uma certa discussão do porquê Páscoa, se é Pessah, que é de passagem por cima ou não. Bom, não vem ao caso, eu creio que seja, e vi muita gente ensinando isso, mas sendo um pouquinho profundamente, o que quer dizer mesmo Páscoa é libertação. Libertação. A libertação que Deus operou, tirando o seu povo da escravidão do Egito, mostrando que isso aconteceu principalmente quando ele operou
e quando eles foram livres pelo sangue do Cordeiro. Havia uma história no meio dos egípcios que havia uma luta entre a noite e o dia, e que a lua, que era uma espécie de deusa, lutava contra o Deus Sol para que o dia não chegasse. Qual foi uma das pragas que Deus enviou sobre o Egito? A praga da escuridão, das trevas. E aí alguns acreditavam, então, alguns não, quem era ali da cultura dos egípcia, eles acreditavam que Faraó era justamente o Deus, qual Deus? Sol. E que ninguém, que todas as noites que eles já perceberam, que eles viram, que eles, enquanto o tempo da existência deles, toda vez o sol nascia. Que significava o quê? Ainda que haja um tempo de trevas, o sol sempre nasce. Então o sol sempre vence. Ninguém pode derrotar Deus Faraó. Quando Deus dá essa praga, ele avisa a Faraó, ao Egito, principalmente a Faraó, dizendo: as trevas estão sobre você. Porque mesmo dentro daquela cultura, daquela ideia religiosa de Faraó sendo sol, havia nessa própria história um dia em que o sol não venceria. E Deus está mostrando: esse dia chegou. Se você não se arrepender agora, eu trarei juízo. Deus está dizendo para Faraó: você acha que eu não vi o mal que você fez, matando crianças inocentes? Você acha que eu não vi? Você acha que por você ser o poder terreno máximo, e até ser considerado um sol, a sua injustiça passará sem castigo? Você acha mesmo que você pode fazer o que você quiser e não virá juízo sobre você? Amados irmãos, hoje nós olhamos e há uma tendência de nós sermos meio Asaf ou Davi, quem tem escrito o Salmo 73, de quando você olha para fora da janela e você vê o ímpio, parece que o ímpio prospera. E que quanto mais corrupto é, mais dinheiro se tem, e mais se pode morar bem, viver bem, ter boa saúde, se bem que, se for olhar no fundo, poucas dessas coisas são verdades, porque só quem come comida com porcos sabe o que são os porcos, e viver como um porco. Quem não come não sabe. Quem não come não sabe. A gente olha e pensa assim: mas esse homem tem muito poder, esse homem tem muito dinheiro, ele compra até a justiça. Desembargadores são comprados, juízes são comprados. E quem me garante que esse próprio pessoal do Supremo não está sendo comprado? Mas deixa eu dizer uma coisa para você: quem está acima de tudo e de todos, e que está sentado no seu mais alto e sublime trono, é o Senhor. E o juízo do Senhor vem sobre tudo e sobre todos. Ele é o justo juiz, e ninguém impede o seu juízo. E era isso que ele estava falando para Faraó. Mas ele está dizendo uma coisa: você também, Israel, está onde está, não se esqueça, porque vocês foram desobedientes, vocês se tornaram escravos do Egito, mas eu estou aqui para libertar vocês, então preparem-se. E todos aqueles que marcaram suas casas com o sangue do Cordeiro, por causa da misericórdia de Deus, por causa do seu tão grande amor,
eles não foram afetados com a morte. Eles passaram. O anjo passou por cima. Eles foram livres daquela tão terrível condenação. E sabe de uma coisa? O sol perdeu. Só que aquilo não era uma vitória só para aquele tempo. Aquilo lá era um prenúncio da vitória de todos os tempos. Aquilo era o prenúncio da vitória de todos os tempos. Usando a analogia, o povo de Israel hoje é a igreja. O Egito é o mundo. Quando Deus nos tira do Egito, Ele não quer apenas que nós saiamos do Egito, mas que o Egito também saia de dentro de nós. Sabe por quê? Aquele povo viu todos aqueles sinais, e os seus primogênitos não morreram. Eles saíram daquela terra pela mão poderosa de Deus, mas eles não herdaram a terra prometida em sua maioria. Porque eles não perceberam o poder de Deus. E com todo aquele ensinamento, eles tiveram a mente obtusa. E eles não perceberam que quem lhes dava o sustento era Deus. Quem lhes daria tudo para que eles atravessassem o deserto seria Deus. Quem os colocaria na terra prometida seria Deus. Não era na força de um exército, de uma espada, porque eles não eram preparados como soldados. Eles eram escravos. Mas Deus estava dizendo: se vocês permitirem, eu tiro a escravidão de dentro de vocês, porque eu vou libertá-los. Não somente para que vocês saiam de um domínio territorial imposto por uma nação que tem mais força do que vocês aqui na terra, mas porque mesmo saindo do Egito, existe o risco de vocês levarem o Egito com vocês. Mas se vocês conhecerem a verdade, verdadeiramente sereis livres. E a verdade é Jesus. Sabe por quê? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando a Bíblia diz, quando a ordem a Moisés é que esse cordeiro seja sem defeito, um homem tinha que nascer na plenitude dos tempos. Não deveria pecar, deveria ser perfeito. Então ele não foi gerado em pecado, ele nasceu perfeito e viveu uma vida sem defeito. Exatamente no dia em que o cordeiro deveria ser sacrificado na Páscoa, Jesus é sacrificado em Israel. E aí então, por causa do sangue que ele derrama lá na cruz do Calvário, hoje, e essa marca do sangue de Jesus não está, cadê o sangue de Jesus? Vamos sair no mercado para comprar, apesar de que o mercado religioso quer vender tudo hoje, né? Mas o sangue de Jesus não é exatamente, aquilo era uma pré-figura. Naquele tempo eles pegaram o sangue do cordeiro e colocaram nas suas mãos, nas suas casas feitas por mãos humanas. Agora, o sangue do cordeiro é a marca do que Deus fez quando Ele diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E quando nós nos entregamos a Jesus, o Cordeiro de Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado.
A exemplo daquele dia, daquela noite, em que o Todo-Poderoso lá do Egito foi derrotado, que não era Todo-Poderoso coisa nenhuma. Também Deus está dizendo, haverá um juízo, não somente esses que estão vindo, mas haverá um juízo final. Não escapará do juízo aquele que Deus olhar e ver assim, esse aqui fez mais certinho, esse fez mais errado, então você que fez mais errado para lá, não, você era religioso, que bom você era religioso, então vou livrar você, você tinha regras morais corretas, vou livrar você. Sabe como Deus aparta os bodes das ovelhas? Quando ele vê o sangue de Jesus marcado na vida daquelas pessoas. E aí então, haverá a grande e terrível morte, a segunda morte. Mas serão livres da segunda morte todos aqueles que tiverem a marca do sangue do Cordeiro. Ceia. É um memorial, assim como a Páscoa. Por que os judeus deveriam tomar sempre a Páscoa, fazer a festa da Páscoa? Para que fizesse como eles fizeram? Ser só um memorial sem nada a ver? Não. Eles tinham que tomar da Páscoa para sempre se lembrar. Quem governa a tudo e a todos? Quem tem o poder de operar sinais maravilhosos e com esses sinais demonstrar quem está no mais alto e sublime trono? Eles, todas as vezes que comiam e faziam aquela festa dos pães ázimos na Páscoa, eles se lembravam de que Deus os libertara com grande poder e manifestação de glória do Egito. Quando Jesus entrega o seu corpo, ele também estabelece um memorial. E qual é o memorial? O que nós estamos nos recordando sempre que comemos deste pão e tomamos deste cálice. Sabe o que está sendo feito? Que nós comemos desse pão e bebemos deste cálice, lembrando que Jesus entregou o seu corpo por nós, e que Jesus derramou o seu sangue por nós, e que é exatamente essa entrega sacrificial de Jesus, derramando o seu sangue por nós, que nos dá identidade de filhos. A ceia do Senhor nos remete ao fato de que a esse Deus, que nós nem sabemos pronunciar exatamente o seu nome como deve ser pronunciado, mas que nós transliteramos para Jeová, Javé, é esse Deus que nos deu uma identidade através da morte de seu Filho, porque todo aquele que entregou a sua vida para Jesus e come de Jesus e bebe de Jesus, que agora que é só um simbolismo, esse tem uma identidade. Qual a identidade? Qual a identidade? Nós somos quem somos em Deus, porque há um só grande eu sou, que é verdadeiramente o ser de todos os seres, que é Deus. E você tem a identidade de filho de Deus. E você já passou da morte para a vida, porque você é livre. Amém, irmãos? Você agora, os irmãos, quem deve tomar a ceia do Senhor? Todo aquele que já entregou sua vida para Jesus. Todo aquele que obedece Jesus e já foi batizado. Esse deve tomar da ceia do Senhor. Aquele que está em comunhão com a igreja de Deus. Então, se você está assim, se você já entregou sua vida para Jesus, foi batizado e está em comunhão com a igreja, tome do cálice e do pão, os irmãos podem distribuir. Enquanto isso, você vai meditando e vai deixando o Espírito Santo falar com você, porque ceia também é um momento de reflexão e de arrependimento.
cruz se erigiu, dela o dia fugiu, revelando vergonha e pavor. Mas eu amo a Jesus, que morreu nessa cruz, dando a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Lá da glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Ele me resgatou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Ele vem me buscar e com Ele no lar, sua glória pra sempre vou ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, nem por uma coroa trocar. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, meu irmão. Você sabe que está se cumprindo uma profecia aqui, né? O maior servirá ao menor. Amém, glória a Deus. Na noite em que Jesus foi traído, quando ele celebrava a ceia, a Páscoa, no mesmo dia, enquanto ele celebrava a Páscoa, ele anunciava que ele seria o Cordeiro. Naquela Páscoa seria diferente. Um homem seria sacrificado numa cruz. Seria o justo pelo injusto, o inocente pelo culpado, para trazer vida, para trazer graça. Por causa do amor de Deus, a graça foi gerada. Por causa da graça, Deus nos deu perdão. O perdão vem pela fé nesse Deus. E aí então, nós podemos ter livre acesso ao Pai e nos relacionar com Ele. Quando Jesus disse: comam desse pão
Ele disse para que todos comam, assim como naquela festa todos deveriam comer. Alguém aqui que deveria receber o pão não recebeu? Todos receberam? Ele disse: comam deste pão, porque este é o meu corpo que será entregue por vocês. Em memória de Jesus e de seu sacrifício, para que o guardemos sempre em nossos corações e anunciemos Jesus até que Ele venha, comamos do pão. Da mesma forma, diz o Novo Testamento, Jesus tomou o cálice, deu aos seus discípulos e disse: bebam, este é o meu sangue que é derramado por vós, o sangue que eu estabeleço uma nova aliança com vocês. O sangue de Jesus nos perdoa dos pecados e nos sela no Espírito, no seu sangue. E nós que temos o sangue de Jesus não enfrentaremos a segunda morte. Com alegria, tomemos do cálice. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos de todo o coração, porque o Senhor nasceu. Se o Senhor não tivesse nascido, nada disso seria possível. O Senhor viveu e não pecou. O Senhor morreu e a sua morte trouxe vida a todos nós, mas o Senhor não ficou na sepultura. O Senhor ressurgiu e nós podemos crer num Deus vivo que nos livra de uma vez por todas e todos os dias. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Passe o cálice para as pontas da sua fileira aí de cadeiras e vamos cantar. Meu parente Aurimar, nós vamos cantar e nós vamos louvar a Deus com essa equipe linda e maravilhosa, todos de salvos, filhos de Deus, do amado Deus, dessa família aqui, que foi salva e liberta pelo sangue de Jesus, e que eternamente será amada por Deus. Vamos cantar, irmãos, com alegria, louvemos ao Senhor. Jesus está voltando. Cristo já ressuscitou, aleluia. Sobre a morte triunfou, aleluia. Tudo consumado está, aleluia. Salvação de graça dá, aleluia. Uma vez na cruz sofreu, aleluia. Uma vez por nós morreu, aleluia. Mas agora vivo está, aleluia. E pra sempre reinará, aleluia. Gratos hinos entoai, aleluia. A Jesus o grande Rei, aleluia. Pois a morte quis baixar, aleluia. Pecadores pra salvar, aleluia. Que o amor de Deus Pai, o amor maravilhoso do Pai, que o levou a entregar seu próprio Filho por amor a você,
E aquele quem deu, aquele que nem a seu próprio filho poupou, quanto mais não dará nele a você todas as coisas? Que a graça do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, nosso amigo que prometeu e cumpre tudo o que promete, estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que essa graça venha sobre você, esteja dentro, ao redor, te conduzindo e te sustentando. Que o poder, a unção do Espírito venha sobre a sua vida. Que a comunhão desse Espírito sempre nos mantenha na unidade, como igreja, como corpo. E que a paz que excede todo entendimento seja com você todos os dias de sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Nós estaremos ouvindo o pós-lude. Só após o pós-lude você sairá, por favor.